Tá tendo muita repercussão o caso de Eduardo Bolsonaro. E olha só, a denúncia da violação dos Estados Democráticos no caso Eduardo Bolsonaro. Presta bem atenção o que ele vai falar aqui, tá? A pergunta vai ser feita para ele e olha o que ele vai falar. Escutem. Decisão de Eduardo Bolsonaro, enfim, ele fez a postagem nas redes sociais, mostramos um trecho há pouco, mas ele também concedeu uma entrevista a um programa no YouTube, na internet, e ele disse que é sim uma possibilidade real, nunca mais ver o pai, falou de forma muito emocionada, chorando, enfim. Mas queria te ouvir também, viu, Dávila? O que achou da decisão de Eduardo Bolsonaro? Escutem. Se ele optasse em ficar no Brasil, dá para projetar o que poderia acontecer com ele? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Nós precisamos analisar a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro sob o prisma da atuação da família Bolsonaro. Entendo que o pai está aqui, vai sofrer um processo político/jurídico e não jurídico/político. O outro filho é senador, o outro é vereador no Rio de Janeiro e Eduardo Bolsonaro é deputado federal. A ida de Eduardo Bolsonaro, a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, eu vejo da seguinte forma. Ele deve entender que o pai dele vai acabar sendo preso e condenado, porque na verdade trata-se de um julgamento muito mais político do que jurídico, e estar fora do Brasil é lugar mais seguro para fazer as críticas ao judiciário, que muitas delas precisam realmente serem feitas. E isso dá voz para uma figura importante que tem boas ligações com a política dos Estados Unidos atuais, a ter voz para continuar a fazer as críticas que hoje parecem cada vez mais difíceis de se fazer no Brasil. Então eu acho que pode ser uma estratégia por trás da decisão de Eduardo Bolsonaro. Agora, no seu depoimento tem algo que eu acho negativo, que é a crítica pessoal a membros do Poder Judiciário. Por que isso é ruim? Porque existem elementos suficientes para criticar o Poder Judiciário como instituição. Não é preciso personalizar críticas. E esse eu acho que é o erro político que se comete nisso. Você pensa uma coisa, Caniato, vamos aqui fazer um breve relato. Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal que praticamente hoje decidem políticas públicas que é da pura competência do Poder Executivo. Então ali você tem, e aí violando o poder daquele eleito pelo povo para exercer o mandato no Poder Executivo. Nós temos um juiz que, por decisão monocrática, soltou todos os corruptos do Brasil sem nenhum outro critério a não ser filigranas jurídicas. O que é uma vergonha para um país que vem há tantos anos lutando para combater a corrupção. Nós temos um outro que tem um devaneio de achar que o poder hoje do Supremo Tribunal Federal inclui uma missão civilizatória. Quer legislar quando o Congresso decide não legislar, decide implementar políticas públicas quando o Executivo decide não tomar aquela decisão. Então essa missão civilizatória consiste, na verdade, em assegurar a preponderância do Judiciário sobre os demais poderes, o que é absolutamente inconstitucional. Isso não... Ou seja, Brasil virou uma Venezuela. Brasil virou uma Venezuela. Ele aqui fala, que o judiciário, não quer só legislar, como também quer fazer a parte de que o Lula faz. A parte que o Lula faz, quem está fazendo é o judiciário. Virou a Venezuela, Virou a Venezuela. Quando o Congresso não quer legislar, o judiciário faz isso. Então, tá bem claro. Brasil virou uma Venezuela, gente. Tem mais. Na Constituição brasileira. Nós temos um outro juiz no Supremo Tribunal Federal que, na verdade, investiga, é vítima e julga o caso. O que é uma aberração no direito. Olha isso. O que é um desrespeito, todo inquérito sigiloso, ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa. Portanto, nós temos uma série de decisões individuais do Supremo que mostram que as regras do jogo do Estado Democrático de Direito não estão sendo respeitadas. Ou seja, quem manda no Brasil hoje é Alexandre de Moraes com alguns outros ministros. É o judiciário.